Aí tem uma pergunta do... Do Rodrigo aqui, né? Considerando a média É, do IFIX, qual seria o prêmio de risco aceitável? a pergunta é muito boa, né? Só que é o seguinte, o prêmio de risco que eu aceito vai ser diferente do que você aceita. Aí eu vou explicar o porquê, né? Quanto mais você conhece o mercado, você vai saber principalmente os tipos de fundo imobiliário que existem. Então, tem um tipo de fundo imobiliário que ele tem um retorno maior, e é obrigado a ter um retorno maior, e tem outros que vão te dar um retorno menor. Então, a gente acabou de falar aqui, por exemplo, do AAA na Faria Lima. Esse aí é o menor retorno, é para ser o menor retorno do mercado, né? Tem coisa, um retorno bem pior ainda, com certeza. Mas são por outros motivos. Então, o IFIX, ele sempre vai operar, você consegue pegar, colocar lá o IFIX e comparar com alguma coisa, né? Até essa alguma coisa que você vai comparar, ela gera um pouco de polêmica. Então, tem muita gente que fala o seguinte, não, você tem que comparar com uma NTNB de curva longa, com prazo mais ou menos parecido com o vencimento o duration, né, do fundo. Então, por exemplo, o fundo tem um duration de 5 anos, então você tem que pegar uma NTNB com vencimento mais próximo de 5 anos e pegar essa taxa livre de risco, né, somado da inflação, comparar com o prêmio de risco do IFIX, e aí você verificar qual que é essa distância. Você vai ver que ao longo do tempo, você teve spreads muito diferentes entre a curva do IFIX e essa curva, né, de juros, né, essa curva de juros futuro. O spread ele vai mudando. Então, tem época que você tem um prêmio de risco maior, tem época que você tem um prêmio de risco menor. Quando que você tem um prêmio de risco maior? Quando o mercado está achando que aquilo ali é perigoso. E quando você tem um prêmio de risco menor, quando está todo mundo eufórico querendo comprar um ativo. Então, vai ter diversos momentos que você vai ter um prêmio de risco maior para assumir um risco que para aquelas pessoas é maior, e vai ter outros momentos que não, você vai conseguir comprar bons ativos com um prêmio de risco mais apertado, né? Porque está todo mundo eufórico ali no mercado. Então, não existe uma regra, não existe uma determinada pontuação. Tem um monte de gente que usa uma média, né? Mas assim, todo retorno à média, toda reversão, ela acaba indo à média. Quando você pega uma carteira muito numerosa, ela vai tender também à média do IFIX. O interessante é o seguinte, né? O prêmio de risco do fundo imobiliário, ele sempre vai ser um pouquinho acima da questão dos juros longos, porque senão não valeria a pena. É muito melhor você pegar o seu dinheiro e colocar na renda fixa. Então, normalmente, ele sempre vai ser um pouco maior. Aí, quem vai julgar qual é esse prêmio aceitável para todos os tipos de classe de ativos dentro do fundo imobiliário é justamente você com a vivência, né? Você observando ao longo do tempo ali como é que o mercado está se comportando e o que você acha razoável fazer, né? Que é a taxa mínima de retorno esperada que a Isso, gente a gente conversou acabou hoje. de falar, exatamente. A taxa mínima de atratividade, né? A taxa mínima de atratividade é isso. É você entender qual que é o prêmio de risco. Tem duas formas de você fazer isso, né? Você verificar qual que é a taxa total, real, tal, não sei o que, descontada da inflação, ou então você vê uma taxa de livre de risco, colocar um prêmio de risco que vai dar mais ou menos a mesma coisa. Então não vai mudar muito fazer de uma forma ou de outra, diminuir ou então acrescentar essa taxa de juros para você ver qual que é a atratividade do investimento e se vale a pena correr aquele risco ou não.